Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natália, eu sou portadora da doença esclerose tuberosa e hoje eu vou contar pra vocês como que eu descobri que eu possuía essa doença. Quando eu era criança, eu tinha algumas manchinhas no rosto, mais ou menos quando eu tinha uns 3 anos, que vinha daqui, no nariz e vinha até o outro lado, né? Parecido com uma máscara. Mas mesmo tendo essas manchinhas, eu fui em vários dermatologistas e nunca tinha descoberto o que que é. Aí com 12 anos, mais ou menos, eu fiz uma biópsia que deu como se fosse verruga plana. E aí, como eu tinha pouca idade, a médica falou para eu voltar daqui a alguns anos para poder fazer o tratamento com laser para tirar essas verruguinhas. Aí eu acabei deixando e não fiz mais o tratamento. E aí, depois eu passei em outros médicos e eu fiz o tratamento, comecei a fazer o tratamento com laser e eu tava tratando como se fosse verruga plana mesmo. Aí, quando eu passei numa entrevista de emprego em 2012, eu fui num exame admissional. Aí o médico ele pediu para me examinar, apesar de alguns médicos só pedir pressão, né? Ele quis me examinar mesmo. Ele apalpou um pouco minha barriga e ele viu que tinha alguma coisa ali dentro. E aí ele me pediu um ultrassom. Na hora eu até achei estranho, eu perguntei pra ele se acha que eu tô grávida, alguma coisa assim. Mas ele falou que não, que precisava do exame, porque ele achava que era outra coisa. Aí nessa hora eu até achei estranho, mas acabou que eu fui fazer o exame. E quando eu tava na sala, né, de ultrassom, ele me pediu um ultrassom do abdômen total. E até então eu nunca tinha feito esse exame. Como eu tinha uma barriguinha saliente, às vezes eu já tinha, acho que umas 3 vezes, desde que eu tinha uns 12 anos, já tinha feito alguns exames de ultrassom, mas era mais do útero, porque como eu tinha essa barriguinha, como eu disse, eles achavam que era algum mioma, alguma coisa, mas nunca tinha dado nada nos meus exames do útero. Então eu achava que estava tudo certo, que era só uma gordura mesmo que eu tinha na barriga. Mas aí, como ele pediu esse ultrassom, eu fiz o abdômen total. E quando eu fui fazer, a médica ela falou que eu não estava conseguindo enxergar direito e pediu para eu ir na sala de ressonância. E foi lá que eu fiz a tomografia e ela viu que ela conseguiu ver o que no ultrassom escondia. Ela chamou minha mãe e falou para ela que eu estava com tumores gigantes pendurados nos meus 2 rins e que eu precisava operar com urgência. Então, naquele momento, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo na minha vida e me dediquei totalmente à minha saúde em prol da operação que eu ia fazer. Esse tempo demorou mais ou menos uns 3 meses, desde que eu descobri que eu tinha que operar até eu fazer a cirurgia, porque o médico falou que era uma cirurgia muito delicada, porque os tumores estavam envolvidos em artérias. Então foi um processo assim, todo de estudo para poder ver como que eu consegui chegar, porque assim, ele falou que se eu esperasse mais um tempo para operar, já ia começar a comprimir os órgãos, de tão grande que estava o tumor. Aí eu fui submetida à cirurgia dia 29 de agosto de 2012 e a biópsia deu angiomiolipoma renal bilateral. Eu tirei 2,5 kg de tumor, praticamente um filho, né, muito grande. Então, aí eu conversei com os médicos e eles falaram que não tinha como explicar o que tinha acontecido, que achava que foi uma manifestação genética errada no organismo, mas que não era nada além disso. E aí, depois eu comecei a fazer os exames de rotina, né, pós-cirúrgico, e depois de 6 meses nasceu de novo os tumores. Entrei em contato com um médico do aparelho digestivo e um oncologista que me operou, e eles falaram pra mim a mesma coisa, que cresceu o tumor e eu ia ter que operar. E era isso, minha vida inteira, eu não tinha o que fazer. Eles falaram bem assim pra mim:
E foi muito difícil aceitar, sabe? Porque depois de tudo que eu tinha passado, já da cirurgia e tudo, de toda a complicação que eu já tinha superado, descobri que eu ia ter que operar de novo. Foi então que eu fui na minha dermatologista, que eu tava acostumada a fazer o laser, e eu desabafei pra ela, né? Falei que eu tava angustiada porque eu ia ter que operar de novo, e ela tava fazendo também comigo o tratamento pra minimizar a cicatriz que eu tenho na barriga, porque o corte foi bem grande, foi de todo o organismo aqui, sei lá, acho que deve dar uns 25 centímetros, mais ou menos, o tamanho da minha cicatriz. É muito grande, porque foi uma cirurgia enorme, né, bem delicada. Então, aí ela começou a falar assim, não, Natália, eu vou te ajudar, eu vou descobrir a melhor maneira pra gente resolver isso e eu vou descobrir o que você tem, porque não é normal o que tá acontecendo com você. Aí eu falei assim, então tudo bem. Depois de 2 semanas mais ou menos, ela entrou em contato comigo de novo e a gente conversou e ela me explicou tudo e falou assim que havia a possibilidade de eu ter esclerose tuberosa. Ela falou que pelo diagnóstico dermatológico, com certeza eu tinha, e associado, né, ao angiomiolipoma que eu tinha renal, e ela falou, me encaminhou para alguns outros médicos, ao qual eu fui, e eles falaram que eu não tinha doença, que eu não possuía essa doença, que eu tava fazendo meu próprio diagnóstico, que era errado, sabe? Porque muitas vezes os médicos, eles não aceitam que você, por exemplo, olha os sintomas, vê na internet e fala, ó, eu tenho isso, né? Porque eles estudam, realmente, eles estudam muito pra isso, mas tem muita coisa também que eles não conhecem, né? Então, eu tive uma grande dificuldade para poder achar um médico que conseguisse fazer meu diagnóstico. Aí, depois de passar em alguns médicos, eu fui na C. Camargo Cancer Center, que é um hospital em São Paulo que é referência em câncer. E lá eles fazem todo tipo de tratamento oncológico, de tumores, né, benignos e malignos também. Então, lá tem uma área da oncogenética, que foi aonde eu encontrei o apoio e o diagnóstico que foi feito de esclerose tuberosa. Esse diagnóstico eu tive no dia 9 de maio de 2014, esse ano. E então, gente, assim, foi bem recente que eu descobri. E dentre eu operar e descobrir realmente fazer o diagnóstico, foi quase uns 2 anos, né? Então, foi. Apesar de não ficar feliz, porque ninguém fica feliz quando descobre que tem essa doença, pelo menos foi um conforto, porque eu descobri realmente que eu tinha. Porque eu acho assim, é muito difícil a gente ter uma doença assim tão delicada, mas pior ainda é você correr e não saber o que você tem. Então, gente, é isso. Esse foi o meu depoimento de como eu descobri que eu possuía a doença. Eu espero que vocês também comentem aqui embaixo do vídeo ou aqui no blog de como que vocês descobriram que possuía essa doença, pra gente conversar e trocar informações sobre os nossos conhecimentos. Então, gente, sejam bem-vindos, participem bastante. Um beijo!